Agora eu quero falar do assunto muito controvertido. Leite é um bom alimento ou não? E agora? Qual é a resposta certa? Tem gente que diz que leite é indispensável, que nós precisamos do leite. Ele é um bom alimento? Vou explicar. Assim como Deus fez o leite, ele é simplesmente maravilhoso. É um alimento completo, incrível para o começo da vida. Por exemplo, o leite da vaca alimenta, cria qualquer mamífero, até uma girafa, um porquinho, o ser humano, todos podem se criar com leite de vaca. Isso, como Deus fez, é maravilhoso. Porém, o ser humano descobriu que o leite pode ser uma fonte de renda fantástica. Aí estragou tudo. Começou a ganância. Começou a contaminar o leite. Começou a modificar. E começaram a introduzir coisas que jamais deveriam ter introduzido no leite. Eu falei com uma pessoa que trabalhou muitos anos em laticínios e eu pedi, podes me dar os segredos? Como é fabricado o leite hoje? Ele disse, pois não. Perguntei, tem soda cáustica? Tem. É pequena quantidade para equilibrar o pH, mas tem. Às vezes tem formol, tem água oxigenada, e assim por diante. É assustador. A vaca hoje pasta onde se passou herbicida, já está se contaminando. Tem gente dando para a vaca cama de aviário, aquele estrume dos aviários, que é o maior foco de infecção que se conhece no mundo, de doenças, é aquele estrume. E a vaca acaba comendo. Então o leite é altamente contaminado e passa para nós essa contaminação, esses vírus, bactérias, fungos que estão lá. Tem muita gente fazendo isso, é proibido por lei, mas não tem fiscalização possível para isso tudo. Também tem outro grande perigo, os carrapatos. Antigamente o carrapato não era problema, enquanto não havia herbicidas, inseticidas, carrapaticidas. Hoje ele é altamente tóxico. O carrapato morde a vaca e transmite pelo leite no mínimo 40 doenças. Fibromialgia, mal de Lyme, febre Q, brucelose, febre maculosa, lúpus, doenças sérias mesmo. E dores incríveis. Então o carrapato é o perigo. Outra coisa, nós sabemos que as vacas estão recebendo hormônios também. E hormônio já está na cama do aviário, porque é transmitido hoje, até se fala muito, não tem hormônio, não colocamos hormônios. Não adianta querer tampar o sol com a peneira, porque para a bioenergética, para o inconsciente não existe segredo. Basta perguntar, aqui tem hormônio ou não tem? E a resposta é exata. Então esses hormônios estão deformando as vacas, pode ver que elas não conseguem mais correr, nem caminhar, porque elas estão dando até 50 ou mais litros de leite por dia. Esse leite é tóxico, não é saudável, infelizmente. Tem muita coisa errada nas rações que elas comem. Elas recebem carne nas rações. Vaca nunca foi feita para comer carne. Aí vem os perigosos prions, que causam no mínimo 9 doenças degenerativas gravíssimas, inclusive mal de Alzheimer, esquizofrenia, mal de Creutzfeldt-Jakob, mal da vaca louca, mal de Hodgkin, mal de Parkinson e assim por diante. É uma desgraça. O prion não tem combate completo para sair do nosso organismo. Nós temos ainda o leite, às vezes tem pus, tem sangue, a vaca está doente, está com mastite, contamina todo o leite. É colocado nos caminhões esse leite, transportado a longas distâncias, chacoalha muito, vira quase uma manteiga, uma nata grossa. Chega ao destino, nos laticínios, precisa dissolver com química, com produtos fortes novamente. Então, nós sabemos que o leite está cheio de artificialismos hoje, causa muito catarro, muito muco, fabrica um mundo de doenças, atrai vírus, bactérias e fungos, é ótimo para criar asma, bronquites, catarros, é um problema incrível. O leite
homogeneizado e pasteurizado também são de difícil digestão, porque destrói as enzimas. Tem gente que diz que nós precisamos do leite por causa do cálcio. Mentira, ninguém tem falta de cálcio por causa do leite. Olha os bichos do mato, nenhum tem falta de cálcio, nenhum toma leite. Os grandes animais da natureza, nenhum toma leite. O leite tem que ser mamado, não pode ter contato com o ar. Nós, depois de certa idade, depois dos 3 anos de idade, já não fabricamos mais a lactase, que é uma enzima para desdobrar a lactose do leite. E daí não conseguimos assimilar. E forma depósitos no organismo, inclusive sinusites, esses catarros todos. Então hoje muita gente está doente por causa do leite. E não deveria ser assim. Deus criou o leite de uma maneira perfeita, incrível, ótima. Mas o homem, por ganância, está modificando. Aí está cheio de antibióticos, de hormônios, de artificialismos, de conservantes, etc. Então o homem estragou tudo. A natureza fez perfeito. Nunca vi uma pessoa que toma muito leite e que tenha boa saúde. É impossível hoje. É só doença, doença, doença. E até é desagradável eu falar isso, porque eu me criei desde pequeno tomando muito leite. Porque não havia essas doenças, não havia esse comércio do leite. Era da vaca que a gente tinha, o carrapato não era contaminado como hoje, não havia nenhum artificialismo no leite, e esse leite era confiável. Eu tenho ditado assim: tudo que nos repugna ao natural não foi feito para nós. Sentar debaixo de uma vaca e mamar nela não agrada a ninguém. Nos repugna, então não foi feito para nós. Para o bezerro, no entanto, é uma festa. Então nós temos que observar a realidade, a natureza. A natureza sempre faz as coisas de maneira perfeita. Leite é um alimento ótimo ou péssimo, depende quem o fez. Quando o homem põe a mão com interesse de lucro, simplesmente a coisa se complica completamente. Portanto, fica aí o alerta. Esse alimento hoje não é confiável de jeito nenhum. Falo por experiência, pelos testes bioenergéticos, como terapeuta, 17 anos testando isso, jamais se consegue aprovar o leite como alimento saudável hoje, e nem os derivados dele. Infelizmente, vou tratar de um assunto agora muito sério: vermes. Nós nem imaginamos o quanto os vermes são perigosos no ser humano. A verminose é impressionante, o estrago que faz no organismo humano. Primeiro nós temos que saber que a maioria das doenças tem relação com vermes. Eu faço questão de ler algumas aqui para não me esquecer. Vejam quantas doenças têm relação com vermes. Câncer, diabetes. Diabetes sem verme não existe. Depois nós vamos falar. Hepatites, sinusites, enxaqueca, colite, insônia, varizes, epilepsia, bronquite, perturbação mental, brucelose, deformações genitais, mal de Chagas, anemia, úlceras varicosas, abscessos, esquistossomose, cegueira, diarreias e disenterias, cólicas, convulsões, infecções, tosses, hemorroidas, elefantíase, pneumonia, hemorragias, etc. Você sabia disso? Quanta doença que está relacionada diretamente com vermes. Por que isso, hein? Porque existem tantos vermes no ser humano. E o pior é que esses vermes não aparecem nos exames de laboratório. Alguns aparecem e a maioria não. Nós conhecemos aproximadamente 100 tipos diferentes de vermes. Só de solitárias são 11 tipos. Então, esses vermes vêm como? Primeiro porque nós comemos muito açúcar, muitos doces, demais. E o verme vive disso, de açúcar, de doce, de glicose. Se não tivesse isso aí, o verme não se criaria no ser humano. O verme vem através de produtos de origem animal. Vem também através da urina e das fezes dos animais e através do pelo dos animais.
vem através de peixes dos rios de água doce e também através do mar. Vem também através do bicho barbeiro, da raposa, e também pode vir de águas contaminadas, né? De alimentos estragados. Os vermes têm muitas fontes, muitas maneiras de chegar ao corpo humano. E o mais triste é que os exames não acusem. Por exemplo, entamoeba histolítica. E eu, como terapeuta, lido muito com isso. A entamoeba histolítica, junto com a depressão, é uma das grandes fontes de suicídios hoje. Ela entra no cérebro, esse verme, e perturba o cérebro, dá uma agitação, faz ver coisas que não existem, pressiona o cérebro, causa sustos, causa desconfiança de todas as pessoas, parece que todos estão contra a gente, estão tramando contra a gente. Então, a entamoeba histolítica não aparece em exames de laboratório. Eles são precários demais, infelizmente. São fracos, máquinas não pensam, não falam, não têm vida. Pode ver que o ser humano sempre está modificando as máquinas, aperfeiçoando, tentando melhorar aqui ou ali. Nunca faz a máquina perfeita. E a gente que confia só em máquinas é triste, porque não tem resultados confiáveis. Nós temos que ter um sexto sentido, nós temos que ter alguma outra alternativa para identificar as coisas, as disfunções orgânicas, os vírus, as bactérias, os fungos. E para isso nós temos a bioenergética ou biosaúde. Através dessa técnica a gente descobre imediatamente onde estão, por exemplo, os vermes, quantos são, como chegaram ao corpo, como sairão de lá e qual é o estrago que já fizeram. Por exemplo, os vermes no pâncreas causam diabetes, a solitária e outros vermes. Então a gente precisa saber eliminá-los de lá, saber como chegar e como eliminar. Existem plantas maravilhosas para eliminar vermes, são muitas. É um tratamento suave. A alimentação ajuda muito a eliminar vermes. Parar com as doçuras, tantos doces, tanto açúcar em tudo, é o prato cheio para os vermes. Nós estamos alimentando esses vermes, criando problemas. Nós estamos reprovando também no exame de fezes, infelizmente. Não está acusando o que realmente teria que acusar. Por isso as pessoas acham que não tem vermes. Criança sem verme não existe, gente. Principalmente depois de 2, 3 anos, até a adolescência, existem muitos tipos de vermes em todas as crianças. E por isso elas andam anêmicas, irritadas, fracas, sem apetite, mas estão sendo devoradas pelos vermes, cheias de infecções, cheias de problemas, cheias de irritabilidade, né? Não dormem direito, são agitadas demais. É o açúcar e o verme juntos que faz essa bagunça toda. Então eu, como terapeuta, tenho conhecimento disso e tento ajudar as pessoas de todo jeito para eliminar esses vermes e voltar a ter saúde. Isto é possível, está ao alcance de nós. É preciso se desintoxicar e nutrir. Todos nós temos algum grau de intoxicação, maior ou menor, e também de desnutrição. Intoxicação com quê? Com drogas químicas que as pessoas tomam, com venenos agrícolas, com agrotóxicos, com tintas de pintar cabelo, com tintas de pintar parede, intoxicação que vem pelo ar, pelos escapamentos dos automóveis, pelas indústrias, pelas águas contaminadas, por alimentos estragados, por aditivos químicos colocados nos alimentos e assim por diante. E essas toxinas, elas costumam imediatamente se fixar no baço, do lado esquerdo nosso, o baço. E estando o baço intoxicado, nós não podemos ter saúde. Ninguém pode ter saúde estando o organismo intoxicado. E para desintoxicar, só a natureza consegue essa proeza. Nenhuma droga química consegue nos desintoxicar. É só a natureza mesmo que nós já vamos falar. Porém, nós também estamos desnutridos. A pior fome é a fome de barriga cheia. Nós estamos comendo muita coisa morta, industrializada, refinada, tudo passado pelo fogo, quase nada vivo, pouquíssima verdura, pouca fruta, que justamente levanta a imunidade, faz com que o corpo consiga se defender por si próprio das doenças. Nós
sabemos que a vida vem da vida, então a alimentação tem que ser viva acima de tudo. E sabemos também que 70% das doenças são curadas apenas com alimentação correta. Portanto, somos intoxicados e desnutridos, queiramos ou não. Não estamos 100% nutridos. Muita coisa a gente come, mas não digere, ou não tem valor nutritivo, ou está contaminado. E para nós termos saúde, nós temos que resolver essas duas coisas. Desintoxicar, primeiro. Com quê? Com jejum, com água, com sucos de frutas e verduras, com saunas, com suor, com banhos específicos, por exemplo, banhos de tronco, banho genital, banho de assento. Também com a ingestão de argila ou carvão em pequenas quantidades, tomado com água, desintoxica. Ou aplicando fora do corpo carvão e argila, ajuda muito a desintoxicar. Depois nós temos uns chás, umas ervas maravilhosas para desintoxicar, que são a caroba, a carqueja, a nogueira pecã, o crajiru ou pariri, erva macaé, quina, a tansagem, urucum, a serralha e assim por diante. Então nós precisamos agir em cima disso, desintoxicar e nutrir. As doenças não têm vez se o organismo estiver limpo, o sangue limpo e o corpo bem nutrido. Isso é fundamental.